muito grande estar com vocês nessa noite. Trouxe um tema, Direito Internacional dos Refugiados. É o apoio àqueles que buscam sair do seu país por motivos políticos, econômicos, sociais, que eles, refugiados, vão receber. Em primeiro lugar, eu quero que vocês pensem na ajuda, na bênção de Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, em que nós temos que abandonar tudo e muitas vezes ir para lugares que nós não esperávamos. Então, o que eu trouxe nesse momento é a prece de Davi. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguev. Abra os nossos caminhos e nos livra das tribulações, das tristezas, das incertezas. É a confiança no Senhor. Davi sabia que, por mais que fossem difíceis as tribulações, o Senhor era poderoso para mudar sua sorte. E eu lhes pergunto, de onde vinha essa confiança do salmista? Ele tinha consciência que o Senhor não muda, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que Ele pode e faz milagres sempre. E livra o povo do cativeiro. Essa era a sua esperança. Do mesmo modo que Deus agiu no passado, Ele poderia agir na sua vida e na nossa vida também. Perigos, sinistros, doenças difíceis, inesperadas, acidentes que ocorrem na nossa vida, jamais, como na vida de Davi, pode ofuscar a nossa fé. Lutas e confusão, por mais desconcertantes que sejam, não devem jamais nublar a sua visão, a nossa visão. As tribulações, por mais aflitivas que sejam, não devem esfrangalhar a resolução. E essa resolução está nas mãos de Deus. E nós temos que estar com o nosso pensamento em Deus o tempo todo, de acordo com as escrituras barrais. Sofrimentos, decepções, ansiedades. Nós temos aí a libertação e saída do povo hebreu do Egito. Nós estudamos o Êxodo, os grilhões do passado e do presente. E os refugiados, eles estão nesse contexto. Eles estão fugindo, cruzando as fronteiras, cruzando os mares, em barcos, em botes, às vezes muito frágeis, em momentos que a família está em perigo, a família inteira pode sucumbir. O direito internacional dos refugiados vem garantir esse contexto. É justamente esse dado que nos traz o conforto e vai balizar esses refugiados que estão saindo de sua terra natal. Celso Laffer, nessa reconstrução dos direitos humanos, ele vai trazer todo esse contexto. E além do direito, nós vamos ter a amizade daqueles que nos acolhem, a simpatia. E isso tudo faz parte da nossa vida e daqueles que estão
tem necessidade, numa premissa de fugir rapidamente. O que nós podemos falar do ódio, da violência, da rejeição, é no direito internacional que reflete todo esse princípio da não violência. Os regimes ditatoriais que trazem esse mal-estar, principalmente para as crianças. Crianças que são abusadas sexualmente, crianças que são vendidas, traficadas, e que são isoladas em determinados contextos e perdem a família, o amor dos pais. Com a fuga da cidade natal, a perseguição, é nesse contexto que nós vamos trabalhar o Instituto Jurídico do Asilo, oferecer ao ser humano um elo de proteção, em que ele vai encontrar na liberdade, em novos caminhos, uma situação para viver de acordo com os princípios, mesmo que sejam os princípios mínimos de direitos humanos fundamentais, quando o ser humano se viu ameaçado. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos aí o artigo 4º, que ninguém será mantido em escravatura ou mantido em prisão sem uma validade. Temos o trato dos escravos e todas essas forças violentas, autoritárias, são proibidos na Declaração dos Direitos Humanos. No Brasil, nós temos alguns estudos de caso bem complexos e um deles é a Fazenda Bom Sucesso, em que os empregados foram mantidos no regime de escravidão, trabalhando de domingo a domingo, de sol a sol, sem receber nenhuma remuneração e com muita violência dos capatazes. A definição que nós temos aí de refugiado é o imigrante, é aquele que tem um temor fundado de perseguição por motivos de raça, de etnia, de nacionalidade, de grupo social ou opiniões políticas. Esses regimes ditatoriais entram na casa do indivíduo, matam membros da família e aqueles que escapam vão cruzar a fronteira em busca de uma vida melhor. Nós temos, no momento, milhares de refugiados da Venezuela, milhares, que cruzam a fronteira todos os dias. Nós tivemos 34 mil pedidos de refugiados venezuelanos em 2021, mais de 17 mil venezuelanos pediram refúgio no Brasil, mas nenhum recebeu o status em 2017. E fora os entraves legais, a gente também teve vários problemas sociais quanto à recepção desses refugiados, tanto na questão de cidades que não tinham a infraestrutura recebendo um grande influxo de pessoas novas, e a própria sociedade acaba vendo este outro como um inimigo. Que eles vieram aqui para roubar nossos empregos, ainda mais quando o país se encontra em um período de crise, gera-se esse estranhamento, esse conflito com o próximo. Nós tivemos aí na Venezuela e temos o projeto Acolhida na fronteira, em Tabatinga, e o governo brasileiro e alguns dos meus alunos estão trabalhando lá.
Eu queria que vocês pensassem também nos imigrantes estrangeiros, da Síria, do Congo, de Angola. Por que eles fogem? Esse contexto. Vocês têm aí a guerra na Síria. Anos e anos de guerra e de muita destruição em Alepo. Nessa questão dos direitos humanos, os estados eles devem cumprir com as obrigações de proteger a sociedade civil, proteger o indivíduo, assumir as responsabilidades de que certas violações devem ser evitadas. A tortura, o genocídio, as perseguições. O que nós temos um embasamento aí nos sistemas jurídicos nacionais e internacionais. O que nós desejamos de todo o coração? Paz e segurança. O bem-estar da humanidade, essa paz, essa segurança, elas só podem acontecer no momento em que nós tivermos o que Bahá'u'lláh está especificando nessa seleção de escritos tão especiais. Essa unidade jamais será atingida enquanto não atender aos conselhos que a pena do Altíssimo revelou. Temos um caso muito triste, o genocídio em Ruanda, em 7 de abril de 2014, um conflito étnico entre Hutus e terminou há 20 anos. Mas um grande massacre entre as duas etnias. Mortes, destruição. E as Nações Unidas fizeram o possível, mas não pôde conter a fúria daqueles que odiavam o seu próximo. O asilo político, essa violência, o buscador do asilo, ele está fugindo de uma violência. É uma perseguição individual ou uma perseguição a toda a sua família, por um governo, por um partido político, por um chefe de Estado ou um assessor político. E uma violação generalizada dos direitos humanos. Violação muito grave que faz com que a pessoa abandone tudo e saia com a roupa do corpo. E muitas vezes essa pessoa sai sem os seus documentos oficiais. Então, vale dizer que cada solicitação de asilo é o resultado aí de um grave padrão de violência aos direitos universais garantidos. Eu lhes pergunto, de onde vêm as pessoas que pedem refúgio no Brasil? Por que elas enfrentam tantos problemas? O que eu acabei de ressaltar. A busca de um lugar onde a pessoa e a sua família possam viver em paz. Temendo a perseguição, os refugiados se evadem, visando aí fugir de situações perigosas, inclusive a reclusão carcerária, a morte, a vida que vai sucumbir nessa perseguição. Alguém foge porque implicitamente ele sabe que ele tem que buscar um outro lugar, um refúgio, um santuário, uma acolhida num outro país, face a uma situação insustentável. Pode passar. Temos os conflitos na África, que são consequências do colonialismo. E esse
esses conflitos se intensificaram durante e no pós-Guerra Fria, e são, na maioria das vezes, motivados por questões territoriais, étnicas, socioeconômicas e religiosas. Na Nigéria, nós temos o Boko Haram. E o Boko Haram está destruindo a sociedade, está impedindo que jovens e crianças estudem, principalmente as mulheres. Estão cooptando as crianças para trabalharem para eles. Aqui vocês têm um campo de refugiados. Muitas vezes esse campo de refugiados, ele não é passageiro. As pessoas, as famílias vão ficar nessas barracas em condições quase inumanas, por anos e anos, esperando o outro lado do governo, os partidos mudarem, a situação mudar. Nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com a diplomacia para evitar a guerra ou para sucumbir esses atentados à humanidade. Embora a diplomacia e a guerra sempre exerceram uma força muito grande na nossa sociedade ou nas relações entre os Estados, como nós temos agora a guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia e uma destruição total do país e a fuga da população, nós estamos trabalhando com a diplomacia que ainda não conseguiu parar essa guerra. Okay? E nós analisamos quais são as causas. Por que o governo da Rússia invadiu a Ucrânia? Questões territoriais, econômicas, comerciais, isso no passado e agora no presente. Por que os chineses estão pedindo refúgio? Eles não estão vivendo um boom econômico? Ou existe uma perseguição religiosa? Eles não têm liberdade para o culto, a religião que eles escolherem. E eles estão sempre dispostos a acolher refugiados. Então, nós temos aí a Convenção de 1951 sobre o Estatuto do Refugiado, esse tratamento que deve ser igualitário perante a lei. Temos que ter respeito aos estrangeiros, aos refugiados, aos migrantes, assim como os brasileiros esperam ser bem tratados quando saem do Brasil em busca de um outro país. Então, nós temos aí 1996 o projeto de lei sobre a implementação do Estatuto do Refugiado, que foi encaminhado ao Congresso Nacional e logo depois aprovado. 1997, essa aprovação. A Câmara dos Deputados, e em 22 de julho de 97, a lei foi sancionada e promulgada pelo presidente da República. Eu queria que pensassem também na transnacionalização, que é um fenômeno diferente e que sutilmente relega a internacionalização comercial e nos deixa aí uma ideia de um segundo plano. Esse fenômeno, quando é que começou? Na década de 50 ou um boom da década de 60 e 70? Em que nós tivemos a transnacionalização. Todas as empresas multinacionais chegando ao país e ampliando os seus domínios, grandes empresas, o valor do comércio internacional. E a globalização? A globalização, ela impulsiona todos os processos.
mas é um grande processo de acumulação, não só de difusão de ideias, de preferências, de tecnologias, mas nós temos aí também o comércio, o lucro, os comportamentos e as comunidades globalizadas. Um olhar para os desaparecimentos forçados e involuntários. O que é um desaparecimento? Os desaparecidos são pessoas que foram detidas sob a custódia dos agentes do Estado, mas cujo paradeiro e destino são ocultados. E a família não sabe onde aquela pessoa está, o marido, o filho, a filha, membros da família, porque o Estado aceitou essa condição. Outro contexto é o contexto lúgubre, obscuro das mortes nas prisões. Pena de morte nas prisões. E o que é uma execução extrajudicial? São mortes ilegítimas e delitos que são cumpridos por ordem do governo ou com a sua cumplicidade ou aquiescência. Mas nós estamos sempre saindo de um lugar e de outro. Nós migramos, mas o refúgio é muito difícil. Sair com uma muda de roupa, sem ter condições de sobreviver. Mas você encontrou mãos benditas, pessoas maravilhosas que acolheram e Deus amparou você e toda a sua família. Eu trabalho aqui na Paraíba, eu trabalho com refugiados venezuelanos, eu trabalho fazendo tradução dos documentos deles. E você vê várias famílias, vários rapazes sozinhos, várias pessoas muito jovens, sozinhas, que deixaram a família toda para trás e vieram para cá para buscar uma vida melhor e tentar depois trazer a família. E são situações muito difíceis, porque tem um ditado, eu não sei se é dos Estados Unidos, mas é um ditado que diz que precisa de um vilarejo inteiro para criar uma criança. E eu acho que é muito isso, sabe? Quando nós vamos acolher, quando a gente precisa da comunidade, a gente precisa ter essa união de receber as famílias, de tentar ajudar, de cada um contribuir com o que pode. Só que é muito difícil articular isso quando a gente vai pensar no nível governamental, porque os grupos sociais separados, como os barrais fizeram, é mais fácil você acolher em uma família ou outra família em números reduzidos, mas quando são desastres ou crises de refugiados, quando você trabalha no governo, você tenta acolher, fica uma situação muito complicada. É muito difícil e dependendo do modelo de governo aqui no Brasil, a gente tem muita burocracia e as coisas ficam enroladas, empapeladas e acaba dificultando. Então, a gente precisa levar muito, assim, da sua própria história, que é disso, né, de precisar de um vilarejo para criar uma criança e ter essa força de se unir dentro das nossas pequenas sociedades, dos nossos pequenos grupos e fazer o que a gente pode. É um tema que toca o nosso coração. A gente pensa aí nesse exílio. Nós também pensamos nas crianças que são abduzidas. Temos tráfico de crianças para vários países. Nós estamos trabalhando com isso aqui, um projeto na Paraíba. E aconteceu recentemente de uma criança aparecer na rodoviária com um soro na mão. O rim dessa criança foi roubado e a criança foi deixada
na rodoviária assim, sem a menor proteção. Então, são questões que nós temos que pensar como ajudar. Nós estamos aqui para servir a humanidade e viver realmente em unidade. Eu ando lá fora, tão cheio de medo. Eu não tenho hora, mas sei que não é cedo. A minha alma voa pra um lugar seguro. Não estou mais à toa, sou todo futuro no amor de Deus. Eu vou no amor de Deus. Eu vou. Eu ando lá fora, te encontro sozinho. O tempo é agora, se abre o caminho. A minha alma voa, te levo comigo. Não estamos à toa, não há mais perigo no amor de Deus. Eu vou no amor de Deus. Eu vou. Andamos lá fora, estamos unidos. Se o mundo demora, não estamos perdidos. Nossas almas voam no espaço aberto das palavras que ecoam, dizendo tudo que é certo